ser um filósofo é justamente ter essa atitude diante do mundo que não é imediatista, digamos assim. Você reflete, né? Quer dizer, você toma uma distância em relação ao mundo para poder pensar com calma sobre ele e devolver à sociedade, às pessoas, reflexões que não são fruto enfim, de uma opinião jogada, quer dizer, uma coisa que você teve um pouco mais de tempo para pensar a respeito. Então, ser um filósofo é também não se prender a fronteiras disciplinares, né? Quer dizer, para pensar o mundo, você não pode se ater a uma disciplina, né? Como dizia Foucault, né? Michel Foucault chamava atenção para esse aspecto disciplinar da educação, né? Ele aproximava das prisões, etc. Quer dizer, né, obediência, respeito às leis, enquanto que a educação poderia ser algo bem diferente, né? Então, voltando a essa questão de pensar o mundo, para pensar o mundo, você tem que lançar mão da economia, do direito, da história, ciências sociais, enfim, né? E enquanto que as outras profissões, justamente por estarem vinculadas a uma área específica, elas não têm essa liberdade para pensar o todo, né? Então o filósofo é justamente aquele que tenta abarcar o todo, né? Muitas pessoas se perguntam para que serve a filosofia, talvez mais do que outras áreas que é mais óbvio. Todo mundo entende facilmente para que serve a arqueologia ou para que serve a medicina. No caso da filosofia é menos óbvio para que serve a filosofia. Mas se nós perguntarmos para que serve o balé, aí já se começa a compreender um pouco melhor que nem tudo o que serve para alguma coisa serve para algo, digamos, de imediatamente prático. As pessoas que gostam de balé dirão que o balé serve para elas apreciarem o balé. No caso da filosofia, não é exatamente uma questão de apreciar a filosofia apenas. É claro que as pessoas também podem apreciar a filosofia, mas a filosofia é, na verdade, uma disciplina ou uma área de estudos que tem uma incidência cognitiva bastante forte. Então, há um sentido em que a filosofia é muito parecida com a matemática ou com a física, na sua incidência cognitiva, mas a diferença está no tipo de problemas que nós estudamos em filosofia. Nós estudamos problemas em filosofia que, de alguma maneira, estão numa terra de ninguém. No sentido em que, por um lado, são problemas como na matemática, porque não são problemas empíricos, que é o género de problemas que nós estudamos em história ou em física. São problemas conceptuais. Mas, por outro lado, são muito diferentes dos problemas da matemática, porque no caso da matemática estudamos exclusivamente aqueles problemas conceptuais que podemos estudar usando apenas os métodos formais de prova da própria matemática. Portanto, a terra de ninguém da filosofia é estudar problemas que são conceptuais, mas não são formais. São problemas conceptuais no sentido em que não são problemas empíricos, como nós estudamos na sociologia, ou na história, ou na física, ou na biologia. São problemas conceptuais, mas não são problemas formais, como no caso da lógica ou no caso da matemática. Então, para que serve a filosofia? Serve para nós compreendermos melhor esses problemas. E, evidentemente, isto é o género de coisa que tem interesse para quem tem curiosidade intelectual sobre esses problemas. Se Deus existe ou não, né? Essa é uma grande pergunta. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que fica entre o trágico e a redenção, né? Isso porque tive uma formação cristã, então essa formação cristã ela me traz esse Deus cristão, o Deus de Jesus Cristo muito forte. Por outro lado, eu vejo também que a gente não escapa da morte, e parece que também a própria religião, como um discurso sobre Deus, esse discurso sobre Deus, ele parece também ter uma função terapêutica, socioterapêutica, no sentido de me aliviar e me acalmar frente a esse algo que é irremediável, que é a morte. Então a questão da morte, eu acho que ela está muito relacionada com a questão Deus. É difícil dizer se Deus existe ou não, mas diria que Deus é um conceito muito importante na história humana, um conceito que nós criamos,
para uma realidade que nos transcende, uma realidade abismal, digamos, um vazio cosmológico. Porque quando hoje nós temos a capacidade com telescópios, etc., a gente olha para fora desse planeta, a gente não vê nada, né, a não ser estrelas, né, imagens muito bonitas, mas nós não encontramos outros nós. Né? Se há vida, né, pode haver vida, né, mas o outro como nós a gente não encontra. O que a gente pode ter como prognóstico para o futuro na política brasileira? Eu penso que hoje o que a gente pode pensar é que pelo menos as novas gerações estão sendo muito instruídas sobre o que é a política. Houve um longo período, como eu disse aí, de uma certa bonança, de crença no futuro, em que os jovens puderam se desvincular da política, fazer outras coisas, fazer amor, ir ao cinema, cuidar das suas questões mais imediatas, né? Pensar em outras questões que não eram a política no sentido lato. E eu acho que todo esse processo foi muito instrutivo. Hoje, qualquer jovem brasileiro sabe o que é o Supremo Tribunal Federal, sabe muitas vezes quem está sentado ali no Supremo Tribunal Federal, quem é tendencioso, quem não é, compreende o sentido da justiça, compreende o que é um Congresso, o que é o Senado, como as matérias são votadas, primeiramente no Congresso, depois no Senado. Então, hoje, todo mundo da população brasileira que tem algum acesso à informação tem alguma noção sobre como caminham as questões decisórias do país e reage de formas diferentes diante dessas questões. Há ainda muita manipulação, né? Nós somos um país onde os meios de comunicação são muito dominantes, são muito importantes, mas na vida cotidiana alteram muito a forma como as pessoas percebem, né, a sua realidade. Mas eu acredito que se há um futuro para melhor, esse futuro está na informação, na forma como esse processo acabou sendo tão didático para a população brasileira. É isso, e sobretudo para os jovens. O amor sofre das mesmas desconfianças que eu me referi quando eu falei da palavra. Porque o amor, a forma mais comum dele se expressar é pela palavra. Não é simplesmente o gesto, não é simplesmente o toque, tem que ter a palavra. É a palavra que vai sedimentar o amor. Por isso que eu acho muito curioso hoje, né, os meninos, os jovens, não é amor, né? Quando eles, por exemplo, têm uma festa e o menino fica com a menina. Eles nem sabem quem é fulano de tal. Ou seja, não é amor. Aí é simplesmente um intercâmbio físico. Porque o amor, para ele acontecer, exige necessariamente a palavra. E eu falo isso como base teológica, porque o amor de Deus se manifestou para nós através da palavra. E nós manifestamos o nosso amor pelas pessoas através da palavra. É a forma ordinária, comum e superior. Caso contrário, se não houver a palavra, eu não diria que o ser humano seja assim, mas se parece muito com o animal. O que vai distinguir o amor do ser humano, que a gente chama de amor? É a palavra que informa, é a palavra que define. Quando uma pessoa diz para outra, eu te amo, ela está falando alguma coisa de uma experiência interior, vivida, que depois se traduz em gestos e assim por diante. Mas a palavra é necessária. É por isso que eu digo sempre para meus alunos,
Não adianta o menino ficar gostando de uma menina e nunca falar para ela que ele gosta dela. Tem que falar. Se ele não falar, não vai saber. Então, esta fala é fundamental. Quando não se fala, não acontece o amor na sua plenitude. O pior é quando a fala é falsa. Aí destrói tudo.